Você vai se surpreender com as histórias a seguir. História 1. 3 meses de casado e não está sendo fácil. Eu, homem de 28, e minha esposa, mulher de 27, estamos casados há só 3 meses e não tá sendo nada como pensei. Ao todo, nosso relacionamento tem quase 8 anos. Contexto: ela morava no interior, tem uma mãe narcisista, uma casa que é de herança onde se formos morar seremos quase vizinho à casa dos pais, com depressão e uma empresa, MEI, que estava atolada em dívidas. Eu já morava na capital, comprei um apartamento pequeno com muito esforço, emprego estável e também endividado por tentar ajudar a empresa dela. Para quem fez cerimônia de casamento com festa sabe que o período antes do casamento é bem complicado. Brigamos feio e quase cancelamos tudo, mas entendemos que foi estresse dos dois naquela situação. Olha que antes era raro ter brigas. Poucos meses antes praticamente só nos encontrávamos e íamos resolver coisas do casamento e quase que não tínhamos intimidade. Na lua de mel o sinal estava fechado, ela estava menstruada. Depois disso, em 3 meses, se transamos 6 vezes foi muito. Depois do casamento, nós mudamos para o apartamento que eu comprei porque ela precisa distanciar da mãe narcisista e que não daria certo morar tão perto, fora descartar meu emprego que não paga muito mas é confiável e estável. Parece que depois que casamos, tudo é culpa minha. Ela me culpa por literalmente tudo. Parece uma máquina de reclamar. Diz que eu tenho que sair do emprego para pegar qualquer coisa que pague mais, sendo que ela recusou o emprego que não seria no agrado dela, isso foi motivo de briga. Só eu estou trabalhando e mesmo assim gera briga se eu não fizer o mesmo nível de tarefas de casa, sendo que ela tem mais tempo. Ela quis impor uma regra que era para alternarmos as tarefas, se não fizerem um dia, o outro não faz até o atrasado fazer. Quando eu não lavei a louça em um dia, tive que lavar o que já tinha e a do outro dia. Mas quando ela não cumpriu, arrumou uma briga e sobrou para mim. Reclama de tudo no apartamento que é a minha única conquista na vida. Olha que ela me ajudou a escolher o apartamento na planta, quando recebi reformei para deixar do jeito dela mas nada nunca agradou. O AP tá sempre bagunçado, ela deixa roupa no chão, papéis e tudo mais, sei que não é grande mas não assim. Pois bem, se eu deixar qualquer bagunça, escuto reclamação. Se eu assisto qualquer besteira no YouTube escuto que é ridículo e que é só besteira. Se eu tiro um cochilo reclama que devia estar ajudando em casa. Estamos quebrados por causa de péssimas escolhas na empresa dela e até hoje ainda não nos recuperamos. Pois estar sem dinheiro está gerando um grande estresse. Hoje estamos brigados, é o 3º dia que ela não fala nada comigo, faz comida para ela, eu não sei cozinhar, eu só sei sobreviver. Dorme separada de mim, até uso outro banheiro. Usou meu cartão alimentação para comprar besteira e as coisas de necessidade ficaram faltando. Cara, tá horrível. Tentei de novo perguntar se não quer conversar e ela disse que não. Sinceramente, preciso de ajuda. Desculpa o textão. História 2. Traí minha namorada, me arrependo demais por isso, fazendo há mais de 1 ano e não tenho coragem de contar. Bom, em novembro de 2021, na época eu com 16 anos, hoje com 18, comecei a conversar com minha namorada, como amigos, e fomos nos aproximando com o passar do tempo. Ela ria de tudo, me achava engraçado e tudo mais. Tivemos uma conexão muito forte, e em dezembro começamos a namorar. Foi um pedido um tanto quanto estranho pois foi ela quem pediu kkkk, enfim, deu tudo certo. Quando estava chegando o fim do ano, próximo ao Natal e Réveillon, comecei a conversar com uma outra garota, vou sempre me referir a ela como garota, e minha namorada como namorada, detalhe. Começamos a namorar uns 6 dias antes do Natal e era tudo muito recente pra mim porque eu nunca tinha namorado. Comecei a falar com essa outra garota sem minha namorada saber, ela morava em frente à minha casa mas não nos víamos. E no dia do Réveillon marcamos de nos ver, quando deu a meia-noite, fui ver ela. Na frente do portão da casa dela, ficamos conversando e tinha um clima meio assim, daí tudo certo, não rolou nada passou uns minutos entrei de novo, e ok. E eu sempre fui apaixonado na minha namorada, amo muito ela,
E por mais que sejamos novos, sinto que vamos ter um namoro muito duradouro, temos ligação muito forte e muito diálogo, sabemos resolver tudo. Enfim, passou uns dias, e eu continuava conversando com essa garota, e eu já estava carregando um peso na consciência, por mais que não tivesse rolado nada, nem beijo, nem um toque, mas já sabia que aquilo era uma traição, pois eu sentia atração pela garota. Outro dia marcamos de nos ver de novo e foi a mesma coisa, não rolou nada, ela apenas deitou no meu colo. Quando deu dia 15 de janeiro, um dia normal, eu e minha namorada temos e ainda temos o costume de conversar por bastante tempo por mensagem, passamos o dia conversando, e quando deu umas 20 horas essa garota me chama para sair, ir no centro dar uma volta. E já era muito tarde, eu menti para minha namorada e inventei uma desculpa esfarrapada para sair com a garota, disse que ia na casa de um amigo com minha mãe, eu era muito quebrado da cabeça e desleal com minha namorada, mandei um monte de mensagem super fofa me despedindo dela, dizendo que voltaria logo, eu tenho nojo, uma angústia dentro de mim pelo que eu era, e como eu mentia com facilidade, fui nesse encontro lá só andamos um pouco, tomamos um açaí e logo fomos para a casa de Uber. Antes do Uber parar, dentro do carro, rolou um climinha assim, e eu dei um selinho na garota por alguns segundos, mas eu tinha intenção de dar um beijo. Após isso, saí do carro e fui para casa. Depois desse dia nunca mais fui o mesmo, eu chorava. Todos os dias de arrependimento, sentia ódio de mim mesmo por isso, bloqueei a garota em tudo que era redes sociais, e não queria mais saber da existência dela. O tempo foi passando, eu só me apaixonava cada vez mais pela minha namorada, e tudo dando muito certo, e fui acumulando esse sentimento de culpa de ser infiel à minha namorada, uma raiva de mim mesmo, e tinha vezes que essa culpa batia tão forte que eu desabava no choro e ficava mal por dias, eu sinto nojo de mim mesmo por esse acontecimento, eu me arrependo tanto, eu não tinha ideia do que era arrependimento antes disso acontecer, depois disso minha visão mudou, apesar de eu sempre ter nojo de tudo relacionado à traição, cometi a traição, eu e minha namorada, somos um casal muito, não sei como dizer bem isso, mas muito estável, temos uma ótima relação e nos amamos muito. E de um tempo pra cá esse sentimento de culpa e de ódio por mim mesmo vem crescendo e eu cogito contar para ela, mas eu tenho certeza de que jamais vou dizer a ela sobre isso, porque eu sei que ela nunca mais iria olhar na minha cara, e eu tenho medo demais de perder ela. Porque a amo muito, eu tenho certeza que ela nunca mais olharia para mim. Ela é uma pessoa muito boa, mas não tenho coragem de dizer a ela. Estou tendo uma recaída novamente e já tem uns 3 dias que choro todo dia de arrependimento e por esse sentimento ruim de culpa. Eu amo tanto a minha namorada, e eu mudei, eu nunca mais faria nada parecido com isso, eu estava com a cabeça em outro lugar nessa época. Eu precisava desabafar isso logo com alguém, mas tinha medo de contar para amigos próximos. É isso, eu me odeio tanto por isso. E me sinto egoísta por não dizer isso a ela depois de tanto tempo, mas não posso perdê-la. TLDR, eu traí minha namorada, fazendo há mais de 1 ano, mas nunca disse isso a ela, por medo de perder ela, pois sei que ela nunca mais olharia na minha cara, e eu me arrependo muito mesmo a um nível extremo de culpa, e não sei mais o que fazer. Eu amadureci demais durante todo esse tempo, mas estou sem chão. História 3. Sou babaca por querer meu dinheiro de volta? Tenho 28 anos, e minha irmã, 23. Devido a vários motivos ambas ainda moramos com nossos pais. Sempre que minha irmã queria alguma coisa e meus pais não queriam, ou não podiam dar, ela vinha me pedir. Era sempre um brinco, uma blusa, um ingresso, etc. e eu cedia. Isso, até ela começar a trabalhar. Ela começou ainda adolescente fazendo bicos. Nessa época eu comecei a emprestar ao invés de dar. Só que a minha irmã nunca me devolvia. Ela sempre falava que ia me pagar quando recebesse, mas se eu perguntasse a respeito ela dizia que eu deveria ter vergonha na cara de ficar contando quanto dinheiro eu emprestei e ainda por cima de cobrar de irmão porque é muito feio cobrar dinheiro de família. Isso foi continuando. Tentei negar várias vezes, mas infelizmente não consigo. Fico muito ansiosa e nervosa porque quando eu nego, minha irmã começa a me tratar com frieza, finge que eu não existo, para de conversar comigo e me isola, sabendo muito bem o quanto isso mexe comigo. Então eu acabo cedendo. Minha irmã passou pelo 2º emprego, pelo 3º e nada de devolução. Resolvi perdoar a dívida antiga.
As coisas mudaram com o 4 graus emprego que ela conseguiu o ano passado. Esse finalmente foi aquele que assinou carteira, e manteve ela por mais de um ano. As primeiras coisas que ela fez quando entrou na empresa foram dividir uma tatuagem, um tratamento de depilação a laser e um celular para pagar em parcelas. Os boletos dela sempre estouravam o salário, ela comprava muita coisa na internet, e meus pais tinham que completar para ela não ir pro Serasa. E quando meus pais não davam conta, ela vinha me pedir. Ano passado eu comecei a dar aulas particulares. Não recebo sequer salário mínimo, mas é um serviço que me propus a tentar fazer para sair da depressão profunda. Tem dado certo e tenho considerado explorar estudo, carreira nessa área. Mas eu sempre guardo quase todo o meu dinheiro. Sempre fui assim. Minha irmã sabe que eu guardo, então ela sempre recorre a mim para cobrir as dívidas. Não ajuda muito o fato de a minha mãe sempre vir junto para pedir empresta para ela, se ela não te pagar eu te pago. Sempre era um tipo de ultimato, se você não me emprestar eu vou pro Serasa, etc. Mês passado minha irmã foi mandada embora. Ela já está no seguro-desemprego e planejando sacar o FGTS. E claro, os boletos dela não sumiram do nada. Foi aí que ela me pediu emprestado para pagar o boleto que ia fechar. Como sempre, o valor estava passando do máximo do salário. Eu disse que não me sentia confortável porque ela nunca me devolve o dinheiro. Ela começou a ter uma crise de ansiedade e nisso minha mãe falou que me passava uma garantia, e depois as duas se acertavam. Me fizeram transferir por Pix na hora porque ela tinha que pagar naquele dia mesmo. Pois bem, minha mãe não me passou a tal garantia. Eu conversei com ela e ela disse que a dívida não é dela. Eu já tentei levantar o assunto com a minha irmã várias vezes, mas ela sempre diz, quando eu pegar o acerto, quando eu pegar o seguro-desemprego, quando eu pegar o FGTS. E aí eu descobri que na verdade, ela já recebeu quase todos, mas passou tudo para poupança para poder tirar carteira de carro e para uma viagem para a praia com os amigos dela. E é aí que posso estar sendo babaca. Hoje, cobrei ela de novo. Ela falou que não me devia nada. Expliquei para ela. Ela falou que já tinha devolvido. Expliquei de novo que não. Ela falou que a minha mãe me passou a garantia, e que eu tinha que parar de falar nesse assunto. Falei que não, minha mãe não tinha me passado dinheiro nenhum. Minha irmã perguntou para minha mãe por que ela não me passou o dinheiro. Minha mãe falou que como a minha irmã já tinha pego o dinheiro de acerto, ela achou que eu ia ter a devolução. Minha irmã falou que ela não vai me pagar porque está desempregada. Minha irmã começou a ter uma crise de ansiedade de novo e falou que eu não preciso do meu dinheiro de volta porque eu vou gastar com porcaria, mas que ela precisa do dinheiro para carteira, para viagem e para uma outra tatuagem que ela já marcou para fazer. Ela entrou em parafuso, pediu Rivotril. Ouvi ela reclamando com minha mãe que eu sou muito sem noção de ficar cobrando sabendo que ela está desempregada e que devolver esse dinheiro vai estragar a viagem dela para a praia. Talvez seja importante dizer que essa seria a primeira vez dela indo pra praia. Então Reddit, sou babaca por querer meu dinheiro de volta? Não tenho necessidade dele agora, mas sinto que se eu não cobrar vai ser igual às outras vezes, em que no fim eu tive que esquecer a dívida. História 4. Meu namorado tem vergonha do meu trabalho sexual. Conheci meu namorado na faculdade. Antes de começarmos a relação, eu já tinha dito que eu tenho algumas particularidades que dificultariam um namoro monogâmico padrão. No entanto, fui dando chance e à medida que fomos nos conhecendo mais dei mais dicas dessas coisas depois que nos beijamos a primeira vez. Eu contei o que eu fazia atualmente e do meu passado como garota de programa, que não faço mais. Ele disse que queria um tempo para pensar se aceitaria, e no dia seguinte disse que sim. Estamos há alguns meses juntos, já conheci a família dele e ele a minha e tal. Mas ele já tem me falado que aceita por ser meu trabalho, como eu me sustento, porém que não gosta disso. Acho que ele se preocupa tanto com meu bem-estar mental quanto saber que tem outros homens se satisfazendo com a mulher dele, o que é compreensível visto que estamos em um relacionamento monogâmico. Daí ontem ele me disse que o sonho dele seria que eu tivesse um trabalho que ele pudesse contar para a família dele, sem esconder mais nada. Só que não sei se isso é o que eu quero, pois sou bem resolvida em relação à minha independência. Não ligo para a opinião dos outros, nem mesmo da minha família, pois não pagam as minhas contas, então por que deveria me importar com a dele? Podem pensar, mas se você ama alguém tem que ceder para fazer o outro feliz, ok. Mas partindo dessa lógica, por que ele que não poderia fazer isso por mim? De verdade, eu não machuco ninguém.
Não é muito pedir para que ele me apoie independente das minhas escolhas e do julgamento da sociedade. Não quero um salvador como aquele da música, vou tirar você desse lugar. História 5. Eu sou babaca por mentir para minha filha sobre o pai dela? Eu, mulher 23 anos, tive minha filha com 16 anos com o namorado mais velho que eu tinha na época. Nos conhecemos em uma festa e a minha filha nasceu quando tínhamos menos de 2 meses de namoro e como a maioria dos caras. Quando minha barriga começou a crescer e ele percebeu que o bagulho era sério, ele meteu o pé. Minha filha nasceu sem ter um pai do lado. Eu não tive apoio da minha família, então eu me fudi muito para conseguir me manter. Quando eu tinha 19 anos eu comecei a trabalhar em um fast food no shopping e lá eu conheci meu noivo, F, homem 26 anos. Na época ele era gerente e quando ele soube da minha situação, ele me ajudou muito para que eu conseguisse conciliar o meu trabalho com a minha vida pessoal. Passou-se um tempo e começamos a namorar e ele voluntariamente resolveu assumir minha filha como se fosse dele. Ela foi crescendo achando que ele era o pai biológico dela e eu nunca desmenti isso. Porém, o pai biológico dela ressurgiu das cinzas e agora quer ter contato com ela. Soube por conhecidos que ele acabou de sair da cadeia e está complicado financeiramente. Mas eu de verdade não me importo e não quero nem que ela saiba de existência dele. Conversei com meu noivo e estava incerto sobre contar ou não. Meu ex veio falar comigo de novo e eu disse que se depender de mim ela nunca saberia da existência dele e agora ele está me difamando para as pessoas do nosso antigo bairro. Chegou em mim que as pessoas lá estão me considerando uma babaca gananciosa. Observação: ele ficou 3 anos preso, então isso não justifica ele ter sumido antes. Eu sou babaca? Eu deveria dar uma segunda chance para o pai biológico dela? História 6. Perdi minha virgindade com um raparigueiro e não sei o que fazer. Dúvida. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada sobre esse assunto. Embora tenha me envolvido com outras pessoas na minha vida, nunca cheguei na 4ª base por convicção. Queria que fosse uma coisa bacana e da qual eu me lembrasse com carinho. Durante toda a minha adolescência eu achei que seria em um momento especial, com alguém que eu amasse e já estivesse junto há um tempo. Mas há 3 semanas atrás tudo saiu pela culatra. Estava no 2º encontro com esse cara. Já sabia de algumas coisas sobre ele, é um cara safado, vou manizer mesmo, e por causa disso, desde o início eu tinha deixado claro que comigo não funcionava assim, e que ele não devia criar expectativas disso comigo tão cedo. Fomos para um barzinho e tal, tomamos uns chopes e fomos para casa dele depois, achando que iríamos só dar uns amassos. No rala e rola transei com ele. Até hoje eu não tinha nenhum problema com essa situação. Ele foi super atencioso e carinhoso comigo tanto durante quanto depois, mas devido a algo que ele me disse hoje, eu percebi que ele realmente não me leva tão a sério quanto eu pensava. Foi um comentário na brincadeira, mas que demonstrava que eu era só uma peguete que ele tinha na cidade. E para piorar, eu fiquei sem saber como reagir na hora, e só dei uma risadinha sem graça e continuei no outro assunto que ele tinha puxado, sem dar muita margem para a conversa continuar. Para mim, eu acho que sem querer eu dei a entender que aceitava a situação. Tô me sentindo uma idiota e extremamente triste por ter tido minha primeira vez com alguém que fez eu me sentir dessa forma hoje. Sei que nesse fim de semana ele vem pra minha cidade e tá planejando em sair comigo, mas acho que vou dispensar. Edit, fico confusa porque ele contou de mim pra família inteira. Inclusive acabei encontrando uma tia dele esse sábado e ela foi falar com a minha, sobre como ela queria que desse certo. Que ele era um rapaz muito bom e etc etc. Foi uma situação muito estranha. Agradeço por ter assistido até aqui. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal e deixe um joinha para fortalecer. Assim receberá em primeira mão todos os relatos que forem postados aqui. Até breve!